2 de abril foi celebrado o Dia Internacional do Café. E para marcar a data, hoje nós vamos dar um passeio juntos na fazenda Nossa Senhora da Conceição. Um lugar histórico aqui na nossa região e que foi uma grande produtora de café em 1850. Vamos lá? A fazenda Nossa Senhora da Conceição, que está localizada na rodovia Constâncio Sintra, no quilômetro 72,5, foi o local perfeito para falarmos sobre o café. Com muita área verde e às vésperas de completar 200 anos de fundação, o lugar possui 30 mil metros quadrados, lagos, trilhas, restaurante e, claro, a história de uma fazenda onde se cultivava primeiramente a cana-de-açúcar em 1810 e anos depois, na década de 60, o café. Um período que foi importante, onde o grão dominava as lavouras na província de São Paulo. A fazenda foi uma das grandes produtoras de café na região. E o Ricardo, que é historiador, vai contar pra gente toda a história dessa fazenda, a fazenda Nossa Senhora da Conceição, que era responsável pela grande parte da produção cafeeira, né, Ricardo? Isso mesmo, Natália. A fazenda ela vai começar a ter sua origem em 1810, mas não era com o Barão da Serra Negra, que foi o proprietário. E ela começa em 1810, mas com a produção de cana-de-açúcar. Em torno de 1850 e 1860, o Barão da Serra Negra vai comprar a fazenda e começar a produção de café aqui em Jundiaí. E ela possuía em torno de 3 mil alqueires, justamente terras de café. E a gente consegue visualizar as plantações de café ficavam ao longo desse morro atrás do rio, e justamente a casa sede onde o administrador conseguia visualizar os escravos trabalhando. A produção de café na região foi a responsável direta pela construção da primeira ferrovia paulista, de São Paulo Railway Company, que ligava Jundiaí ao Porto de Santos. Nós sabemos que o interior paulista ele abrigava uma série de produção cafeeira, e a Companhia Paulista São Paulo Railway serviu justamente para que pudesse haver maior locomoção do café para Santos, para que pudesse o café ser exportado. Na casa sede vivia a grande família do Barão da Serra Negra, uma família tradicional que tinha Francisco José da Conceição como chefe de família e cafeicultor de destaque. Ele foi o primeiro a introduzir aparelhos aperfeiçoados para beneficiar o café e os instrumentos aratórios da região. Exato, essa era a casa sede. O Barão da Serra Negra não morava aqui, ele morava em Piracicaba. Ele nasceu em Piracicaba, e para ser mais específico, num bairro chamado Serra Negra. Por isso que ele foi intitulado e condecorado Barão da Serra Negra por Dom Pedro II, imperador no Brasil na época. Vão ter 20 filhos, só que somente 10 vão chegar à fase adulta. E dentre esses 10 que chegam à fase adulta, está o senhor José Conceição, que é o filho do Barão da Serra Negra. E esse senhor José Conceição é quem vai dar andamento à fazenda, a produção cafeira da fazenda. Ele vai residir na fazenda. A fazenda, com quase 2 séculos de história, nos permite relembrar os tempos antigos. E é no local onde ficava a senzala doméstica que podemos imaginar um pouco do que podia ser a vida de 120 escravos, que trabalhavam o dia todo e dormiam em um espaço nada arejado. Na fazenda ela abrigou em torno de 120 escravos, sendo 20 mulheres que trabalhavam na casa, as mucamas, e 100 escravos que trabalhavam na lavoura. E é uma coisa bem impactante, né? Aquele espaço onde os escravos ficavam, né? Dormiam e ficavam acorrentados, inclusive, porque o lugar é super baixo, não tem não tem entrada de ar. Como é que eles viviam? Você tocou num ponto interessante que é a questão da entrada de ar. Realmente, as portas eram fechadas com madeira, mas você pode observar que nas janelas haviam essas pequenas, chamado respirador. Quando a noite caía, os feitores os colocavam novamente na senzala para dormir. Então, se a função era dormir, não era viável que eles se locomovessem na senzala, até mesmo para poder não se fortalecer para uma possível fuga. Então, ali eles dormiam. Com a altura, não tinham muito o que fazer além de dormir. No mesmo espaço onde está localizada a senzala doméstica, atualmente é o Museu da Família do Barão da Serra Negra. Retratos, objetos e recortes de jornal nos permitem sentir a vida do tempo do Barão, seus escravos, além dos italianos. Bom, e agora a gente está embaixo da casa sede, né, do Barão, e também era onde funcionava a senzala doméstica. Mas dá para perceber que tem algumas coisas modificadas e azulejos também, né, Ricardo? Era assim mesmo na época? Não, não era assim. Na época não era assim. A gente pode perceber que ao longo da história houve reforma e, na verdade, os proprietários posteriores ao Barão e ao próprio descendente do Barão, filho do Barão da Serra Negra, que deu continuidade à produção cafeeira,
a própria família vai modificando o local com o tempo. Então isso aqui virou cômodo, né, da casa praticamente. Quem são essas pessoas todas? Bom, essas pessoas todas, elas são justamente a família do Barão da Serra Negra, do senhor Francisco José da Conceição. É um dos primeiros jornais de 1875. É o primeiro jornal e a família teve em seu acervo e a gente coloca aqui para poder mostrar para as pessoas que visitam. Muito interessante. A gente começa a se sentir até um pouco na época mesmo, né? Exatamente, a gente consegue se transportar um pouco para a época, vivenciando em lugares assim.